qual, o que e que. Entenda a diferença neste vídeo. Olá, ótimo dia para você. O meu nome é Audrey e você está na Aprendendo Português Brasileiro. Neste canal eu falo de português para estrangeiros, cultura brasileira e eu também falo de temas pertinentes à área da educação. Se é a sua primeira vez no canal, bem-vindo e bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre qual, o que e que, quando são usados de forma interrogativa, porque nós usamos esses três elementos para fazer perguntas em português. E, geralmente, quando eu estou explicando os pronomes interrogativos, essa dúvida costuma aparecer. E, em geral, o estudante diz para mim: ok, professora, eu já entendi que qual, o que e que são usados para fazer perguntas em português, mas qual é a diferença, né? Em que contexto eu tenho que usar essas três palavras? Então, vamos lá. O qual nós utilizamos em português para fazer perguntas mais específicas. É aquele tipo de pergunta em geral que ela não é ampla, ela é mais determinada. Então, por exemplo, qual é a sua cor preferida? Qual é o dia da semana que você menos gosta? Quais são as suas opções de lazer na sua cidade? Então veja aqui, quando eu fiz essas perguntas, eu espero uma resposta mais objetiva, mais determinada. Observe que o qual ele também vai para o plural. Então nós temos em português qual e quais. O qual ele também é usado para fazer perguntas pessoais. Por exemplo, qual é o seu nome? Qual é o seu país de origem? Qual é o time que você torce? E o que? Em que situação nós utilizamos o que? Ao contrário do qual, quando eu faço uma pergunta com o que, ele me possibilita mais possibilidades de respostas. Então, as minhas respostas, elas são mais amplas. Por exemplo, o que você gosta de fazer aos finais de semana? O que você pensa sobre o seu país? O que você acha do clima da sua cidade? Então, veja que quando nós utilizamos o que, ele nos abre um leque de possibilidades, de mais escolhas na minha resposta. O que também é utilizado para fazer perguntas sobre algo que é desconhecido, que é indeterminado. Por exemplo, o que significa isso? Ou o que é isso? E o que, né, que restou aqui? Bom, o que, ele tem exatamente a mesma função de o que, só que esse o que nós colocamos em português na frente do que é um o de realce, que nós utilizamos para realçar a nossa pergunta. Mas se você fizer uma mesma pergunta com o que, tem exatamente o mesmo efeito.
Por exemplo, que tipo de comida você gosta? Ou o que você gosta de comer? Então, você veja que quando eu utilizo o que ou que, tem o mesmo efeito. Mas, apesar disso, a construção de uma pergunta com o que antes do verbo é muito mais utilizado. Por exemplo, o que aconteceu ontem na sua cidade? O que pensam do seu país? E esse foi o vídeo em que eu expliquei para você a diferença entre qual, o que e que. Lembrando que o qual é usado para fazer perguntas com respostas mais determinadas, objetivas, e o que e que me permite respostas mais amplas, mais diversificadas. Bom, e se esse vídeo ajudou você, e eu espero que sim, eu peço o seu like nesse vídeo e eu também peço a sua inscrição aqui no canal. E ao final deste vídeo, agora eu deixo a minha pergunta para você. Qual é o seu país de origem? Se apresente, fale de onde você me assiste aqui embaixo nos comentários. Obrigada, um abração e até mais. Tchau, tchau.